Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Numa fazenda próxima de Nova Venécia, uma pequena cidade no interior do Espírito Santo, nasceu Amin Américo Rodô, o homem caçula de uma família com 9 irmãos. Num tempo em que a vida girava ao redor do rádio à bateria, ele gastou sua infância em um período de certa forma mágico, bem juntinho dos seus pais. Pessoas extraordinárias com quem ele teve uma proximidade muito grande. Ali, naquele pequeno mundo com clima de inocência, Deus usou seu pai, um árabe maometano, e sua mãe, uma católica não praticante, para educar aquela criança que viria a ser um dos gigantes do adventismo no Brasil. Hoje ele descreve sua conversão com uma citação de Ellen White que diz: assim como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamentos nem tardanças. Quais foram os caminhos intrincados e os detalhes desse mosaico que fizeram com que aquela amada criança tivesse sua vida transformada em 180 graus? É isso que nós vamos saber agora, porque o Amin está aqui com a gente. Que privilégio nosso. Fala pra gente um pouquinho das suas raízes, aquela história lá de Nova Venécia. Pois é, eu nasci numa família convencional do período, família grande. Meu pai havia imigrado para o Brasil vindo da Síria, passou por diversas situações, sem falar direito, sem documentação própria. Uma ocasião, em Vitória, ele foi exilado, entrou no navio para ser exilado lá para Rondônia. Mais tarde ele até usava essa expressão, olha, manda lá para Rondônia. O certo é que, por alguma razão, o navio parou em Salvador e a pessoa ficou impressionada com esse menino que estava sendo mandado para uma região praticamente desabitada. E ele encontrou-se aí, o capitão mandou que a ordenança fosse verificar se o que ele estava dizendo do parente que ele conhecia em Salvador, se era verdade. E quando chegaram no elevador Lacerda, a primeira pessoa que ele vê é o primo dele, mas não era a pessoa que o homem julgou ser um grande comerciante lá de Salvador. E ele entregou esse garoto, meu pai, aos cuidados desse primo que ele já não via há muitos anos. Olha. E meu pai trabalhou ali e finalmente foi para o Espírito Santo. Depois de E ele passar por trabalhava Minas. com o quê lá no Meu Espírito pai Santo? inicialmente era mascate, mas depois ele comprou fazenda, né? Essa gente é muito laboriosa. E comprou a fazenda, trabalhava com café, fazia negócios com um armazém de secos e molhados. E então, nesse processo, ele depois finalmente casou-se por ali mesmo. E os filhos que nasceram aí na fazenda, eu tenho a impressão que 3 são aqueles que levam no nome do meio, o nome dele, Américo. E depois nos mudamos para Nova Venécia, finalmente, que estava muito perto. Naquele tempo eu julgava que era uma viagem enorme. A infância é assim, sabe? Você olha para trás, a infância não é exatamente o que aconteceu. A infância é a sua interpretação daquilo que você viveu ao redor dos anos. Então, desse período, eu me lembro muito bem das minhas primeiras escolas, o grupo escolar, me lembro do ginásio veneziano, do outro lado do Rio, e da escola paroquial e da escola adventista, onde eu estudei. Então quer dizer que você estudou numa escola adventista? Pois é, isso aí é um mistério para mim. Então, como porque que foi acontecer? A minha proximidade com a igreja adventista, primeiro,
em primeiro plano foi geográfica, porque a nossa casa estava exatamente do lado de onde seria o futuro prédio da igreja. Olha. Então, nesse tempo, havia uma casa nos fundos, e aí os irmãos, na sua maioria de ascendência alemã, eu me lembro de uma vez que estive aí num culto deles, e ali eles cantavam o Dia Eu Não Sei, do regresso do esposo, com sotaque pesado, a gente continua aguardando, né? Mas ficava impressionado com aquilo. E por alguma razão, meus pais me colocaram nessa escola adventista aí. Eu não entendo por quê, senão por uma ação de providência, porque a escola era muito pequena, muito acanhadinha, daquelas escolas onde você junta numa classe várias séries, e a professora, me lembro dela, a professora Esther, a quem eu aprendi a amar e ter assim um respeito muito grande. Me lembro de um almoço na casa dela, onde ela serviu leite como sendo no lugar do suco, explicou por que o leite era melhor do que um suco, né? Porque ele se torna sólido. Então, essas influências foram marcando a minha vida. Eu tenho impressão, nas minhas lembranças, eu não sei exatamente se eu estudei primeiro na escola adventista ou na igreja ou na escola católica, escola paroquial, mas na escola paroquial depois, eu tenho a impressão que foi depois, porque aí eu me tornei muito próximo da igreja católica, assumi aquela função de coroinha, ajudando o padre a rezar a missa. Dentro de casa, que influências religiosas você recebia do seu pai e da sua mãe? Eu acho que, do ponto de vista religioso, eu não tive influência dos meus pais. Meu pai, como você introduziu dizendo, ele era um maometano, ele se dizia maometano, embora eu não cresce que ele estava assim muito próximo da religião dele. Ele veio muito cedo para o Brasil. A minha mãe, imagino ser católica, porque numa certa altura da vida, ela julgou que ela deveria fazer o casamento religioso. Então, ela era casada no civil, eles eram casados no civil, mas ela queria realizar esse casamento, era um sonho dela. Mas isso implicava que meu pai deveria ser batizado na Igreja Católica, passar pela confissão e pela Eucaristia. E isso parece que essa coisa de confissão não o animou muito. E eu tenho a impressão que esse casamento nunca saiu. Eles continuaram com o casamento regular dele. E o seu envolvimento com a Igreja Católica, como aconteceu? Pois é, eu tenho a impressão que isso veio da escola paroquial. A gente vê aqui a influência da escola, especialmente nas crianças. Então, imagino que eu devia ser ainda início, talvez estar no início da adolescência, quando eu estudei nessa escola. E aí, por influência, me envolvi. Além do jogo do futebol na frente da igreja, tínhamos aí o catecismo e todo esse treino. E eu tenho a impressão que eu sempre tive essa vocação religiosa, sabe? Quer dizer que na sua infância, então, você não ouvia as histórias da Bíblia, não orava, não teve contato com a Bíblia? Não. Meu primeiro contato com a Bíblia veio através de Veja, a escola adventista, eu não me lembro de muita coisa, mas me lembro perfeitamente desse certificado que tem a impressão que era de conclusão do ano, e no certificado havia um verso da Bíblia. Havia a figura gráfica de uma árvore, um pequeno regato, e aí estava o Salmo 1, verso 3. O justo florescerá como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Aquilo me impressionava de tal forma que eu vivia pensando naquilo. Foi o meu primeiro contato com as Escrituras. Mas que coisa nunca linda. me esqueci daquilo. Olha, muito bonito, né? Isso, na verdade, acabou se concretizando na sua vida, né? Bom, o Espírito Santo é o grande intérprete do Evangelho. A gente às vezes pensa que nós somos os intérpretes. O intérprete é o Espírito Santo. E eu tenho a impressão que Deus já estava, te guiando, de alguma forma, guiando a situação. Como que teve aquele contato com a esposa, com a professora Esther, que foi muito marcante, mas depois, como que aconteceu um contato mais íntimo com os adventistas? Bom, eu frequentava, mesmo no período em que frequentei a Igreja Católica, aquele texto da Bíblia não me saiu da cabeça. Nesse período, morando perto da igreja, a gente ouvia sempre. Aí veio um grupo, eu tenho a impressão que de Baixo Guandu, para construir o prédio da igreja aí. E eu tinha contato com aquilo. Me lembro especialmente de um deles, um indivíduo muito forte. E eu ia, às vezes, à beira do rio para ver aquele camarada nadar. Bom,
Mas o contato veio quando o meu irmão, um dos meus irmãos, o segundo mais velho, ele começou a namorar com uma moça adventista que havia vindo do Ipai. Ela estudava lá, filha de uma família tradicional adventista. Os líderes da comunidade adventista, aí, de fato, eles tinham um negócio de serraria, porque nessa época o norte do Espírito Santo era muito rico em madeira, e eles tinham uma serraria aí, estabelecidos. E essa garota estudava lá, que se tornou mais tarde a minha querida cunhada Celinha. E meu irmão, ele começou a namorar, é uma coisa também estranha, porque ele era de um outro mundo, né? Um indivíduo dado a vida mais livre, né? Ele havia estudado em Vitória, formado em contabilidade. Começou a namorar com essa moça num programa que houve lá, eu não sei exatamente, mas se a informação está certa, num programa que houve lá no cinema, no salão do cinema, ele começou a namorar, conheceu a moça, começaram a namorar. Bom, claro, ele não sendo adventista, tem a impressão que a família achou que deviam doutriná-lo. Ele nunca se tornou um adventista. Não brinca. Não se tornou de forma confessa, mas eu acho que no fundo da sua vida, ele de fato era um indivíduo que respeitava as coisas de Deus, e eu estive ao lado dele quando ele faleceu, e eu relembrei dessas coisas com ele, sabe? E ele aprendia as doutrinas na casa da moça e trazia aquilo para casa, muito persuasivo, e fui aprendendo. De tal forma que eu depois repeti aquilo para as minhas irmãs que estudavam em colégios católicos. Me lembro de uma delas correndo atrás de mim com um cabo de vassoura, porque não tinha resposta para aquilo que eu insistia dizer ser o bíblico e ser o... Quer dizer que seu irmão ouvia lá na casa da namorada, trazia para você, você se impressionava com aquilo, passava para suas irmãs. Isso. E daí havia uma moça que era obreira bíblica na época, a Odete, mora aqui hoje no condomínio, que casou-se mais tarde com o pastor Manuel Xavier, um amigo hoje que também a gente conheceria mais tarde. Recebi os estudos dela. Me lembro que eu a levava de bicicleta para a serraria onde ela morava lá com a família Krieger e a trazia para os estudos. E aí começou. É mesmo. Você se lembra desses estudos? Por que começaram esses estudos? Você pediu para ela esses estudos? É provável que ela tenha oferecido os estudos e eu tenha aceito os estudos juntamente com a minha mãe. Quantos anos você tinha nessa época? Imagino que eu devia ter 15 anos. Acho que 15 anos. Interessante que nesse fim de semana alguém me telefonou de Vitória dizendo: você está completando 50 anos de batizado. E eu, então, procurei lembrar dessa pessoa, não consegui lembrar. A esposa pediu que eu escrevesse um texto, porque ela dizia que o esposo havia sido batizado na mesma noite que eu. Nos lembrávamos do nome do pastor, não? Mas eu não me lembro dessa pessoa. Mas há 50 anos atrás, nesse último fim de semana. E minha mãe foi batizada aí, na mesma noite. Tá ótimo. Vamos dar uma paradinha na nossa conversa, só um minutinho? Como você vê... Para o próximo bloco a gente continua essa conversa sabendo quais os caminhos Deus apresentou para o Amin Américo Rodô em seguida ao seu batismo. Daqui a pouquinho a gente se vê, depois do intervalo. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né? Sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua. Aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã.
O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Amin Américo Rodô. E ele vinha contando no bloco anterior de uma infância sem muitas influências religiosas dentro de casa, mas da participação marcante de uma escola adventista em sua vida e depois, mais tarde, dos estudos bíblicos que ele teve a oportunidade de fazer. Amin, além desses estudos bíblicos que fizeram parte ali daquela base da sua fé, que outras coisas colaboraram também para solidificar a sua convicção? Eu atribuo, sobretudo, a influência de uma família, a família Dan, que morava a um quarteirão, talvez, de distância da casa onde a gente morava. A irmã Selma Dan, eu não sei exatamente se ela era alemã ou descendente deles, mas tinha um sotaque muito forte. E eu recebi uma série de estudos também da família aí. E as meninas, a Sônia e a Neuza, eu acho que era Neuza, me ajudavam na compreensão dessas coisas. E me lembro perfeitamente o momento quando eu tomei uma decisão. E foi ali quando elas, da maneira melhor que elas entendiam, eu hoje sou professor da disciplina de escatologia, e a interpretação delas era a interpretação que por muito tempo fez parte da nossa compreensão do texto aí, do enigmático número 666. Mas na maneira, usando o que a gente chama de o método da gemátria, que é atribuir valor numérico às letras, elas me mostraram algo que eu nunca tinha visto, a natureza, o caráter do anticristo. Aquilo foi determinante. Aquilo foi, para mim, foi o ponto onde eu não apenas tomei a minha decisão, mas eu disse, eu vou ser um pastor. Que coisa e curiosa. não me distanciei desse ideal. Depois que vocês moraram ali em Nova Venécia, logo em seguida, ainda nesse contexto, vocês se mudaram para Brasília. Pois é, aí eu vejo uma outra providência. Porque, veja, você poderia perguntar que obstáculos você teve na sua vida, na sua decisão. Nenhum, em casa nenhum. O obstáculo maior era de caráter social. Você se tornar um crente numa sociedade católica, por raízes, uma cidade formada basicamente por italianos, o próprio nome, Nova Venécia, Nova Veneza, talvez em lembrança da terra de onde haviam vindo os fundadores da cidade, aí, ou a maioria deles. Então, como dizer que você já não jogava mais bola no sábado? Como dizer que você já não ia mais ao cinema nos fins de semana? Esse era o programa, né? As amizades do ginásio. Então, nesse momento, 6 meses depois do batismo, nós nos mudamos para Brasília. E como você encontrou uma igreja adventista lá? Pois é, essa é uma outra coisa. Antes eu talvez deveria dizer que na noite do meu batismo, eu tive uma confirmação da minha decisão através, não sei por que razão, eu tomei um livro que vivia lá em casa, o título do livro, O Raiar de um Novo Dia. Na sua casa? Meu pai havia comprado esse livro de um comportor quando ele era solteiro ainda. Olha que coisa! E o livro vivia jogado lá, não era muito bem visto, porque como falava de profecia, imagina, para quem vivia nesse período, nessa comunidade, falar de profecia, aquilo era visto como algo assim meio esotérico. Então o livro era meio distante, a gente se distanciava do livro. Mas naquela noite, depois do batismo, eu tomo o livro nas minhas mãos e eu vejo que no livro, escrito por Roy Cottrell, eu vejo que o livro era exatamente a série de estudos que eu havia recebido. Aquilo para mim foi uma revelação extraordinária. Mas como é que essa coisa esteve conosco todo o tempo e eu nunca vi isso? Olha que coisa! E naquela noite mesmo eu tive esse tipo de confirmação. Mudando para Brasília, quem conhece Taguatinga, a gente veio da rodoviária de Brasília, do plano piloto, para Taguatinga. Havia um antigo bar chamado Bar Estrela. A gente deveria ter feito aquele contorno e ido na direção da casa que havia sido alugada para a gente morar. Ocorre que um homem se desorientou no percurso e tomou a avenida paralela de baixo. Então Ele não tinha percorrido 200, 300 metros, chegando à parte dessa estrada, dessa avenida paralela à avenida comercial. Aí está uma placa enorme, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha, é impressionante, são as coisas que você não pode explicar, só você sabe sentir.
porque aquilo foi um encontro com a minha identidade espiritual. Ali estava a igrejinha, não havia igreja ainda, estavam construindo. Ali eu encontrei figuras que foram extraordinárias. Você podia ir a pé da casa que você morava para a igreja? Pois é, aprendi o caminho e aí pronto, numa nova comunidade, sem ter nenhum problema de caráter social, fazendo novos amigos, sendo envolvido pela igreja. Aí conheci o doutor Clayton Rossi, que era procurador da República na época. Esse homem foi de uma grande influência para mim, sabe? Um pregador. Eu vi nele assim um modelo cristão. Claro, na adolescência você tende a romantizar algumas coisas, e, claro, mas eu acho que é parte da vida e Deus permite que seja assim mesmo, né? Que história linda! Agora, você vê, você tinha lá seus 16 anos nessa época, um bom tempo já se passou, como você mesmo disse, e nessa caminhada toda desses últimos anos, você descobriu um Deus, você descobriu um Jesus Cristo. Hoje, quem é Jesus Cristo para você? Eu escrevi numa recente entrevista, Jesus Cristo é o meu ponto de referência, né? Do ponto de vista do grande libertador dos enigmas da vida, aquele que é o intérprete dessas situações que você talvez até nem sabe explicar muito bem por que elas acontecem, mas olhando em perspectiva ou retrospectiva, eu vejo que todas as coisas vão caindo no seu lugar. Havia um propósito para tudo isso. Então, Cristo é mais que um amigo, um salvador, claro, mas um companheiro da jornada, ou de quem você não pode abrir mão, de quem você não pode viver sem a presença, sem a direção, sem a guia de Cristo. Então, eu olho para essas situações, esses contrapontos da história, e eu vejo que Deus, de alguma forma, estava trabalhando. O que sugere que Deus não está trabalhando apenas por celebridades. Deus está trabalhando com pessoas que... Eu disse naquela entrevista, não sei se você chegou a ver, Jesus, quando viu as pessoas, ele não via em termos daquilo que elas eram, mas aquilo que elas poderiam ser. Eu creio que é assim mesmo que Cristo trabalha com as pessoas, né? Se você pudesse olhar para trás e ver todo esse caminho, né, pelo qual Deus te permitiu passar, Deus existe mesmo, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. A vida não teria explicação. O indivíduo, para crer que Deus não existe, ele precisa ter muita fé, né? Porque aí você teria que, primeiro, passar por cima dessa própria inclinação que está nas pessoas, criados à semelhança de Deus, a gente tem se volta para Deus naturalmente, a menos que a gente acabe violentando essa busca que todos nós temos. Eu não mencionei um outro aspecto. Quando eu me converti, naquela noite, esse texto foi fundamental. Depois, na minha decisão de ir para o colégio, eu trabalhava no Ministério de Viações e Obras Públicas em Brasília, um bom emprego, com carro para levar funcionários e buscavam. E numa das noites eu estava naquela Kombi. A Kombi é um carro muito, muito frágil, estava lá na frente. E a gente, quando percebe aqueles faróis enormes de um carro exatamente à nossa frente. E com muita habilidade o indivíduo desviou lá, fomos parar lá no meio do cerrado com o carrito ainda andando. E demos a volta no bairro do Cruzeiro, deixamos a moça que ficaria ali, e quando voltamos a gente viu o acidente. Aquele caminhão não bateu na gente, bateu no outro carro que estava lá. Se tivesse batido naquela Kombi, seria talvez memórias distantes para a família. Buscamos o caminhão que estava lá do outro lado e o sujeito morto. Todos que vinham naquele carro pequeno morreram. E o homem do caminhão também, o motorista do caminhão, morreu lá. Ali eu tive a precipitação da decisão de ir para o colégio para fazer teologia e ser um pastor. E se tornar um pastor. Me lembro perfeitamente quando procurei o chefe lá do meu trabalho e dizer que eu ia sair. Então, eu disse, o que você vai fazer? Então ele disse, quando eu expliquei, ele disse, mas você está pensando direito? Você está com algum problema para deixar um emprego dessa natureza e se aventurar vendendo livros para manter os seus estudos e para ser um pastor? Eu disse, olha, eu agradeço seus estudos, seus conselhos, mas eu sei o que eu estou fazendo.
E Deus abriu as portas, Que maravilha. consegui me manter durante todo o colégio e as outras oportunidades que surgiram. Veja apenas a afirmação da presença de Deus na minha história. Que beleza. A gente tem um momento de umas perguntinhas rapidinhas no nosso programa, um ping-pong. Eu falo uma palavra, você diz o que vem à sua mente. Vida. Cristo. Beleza. A natureza que Deus criou. Sucesso. Servir. Dinheiro. Um instrumento que, pelo uso, demonstra que você não serve ao dinheiro. Educação. Olha, o alvo da vida, propósito, Perdão. perdão, arte difícil, mas exigida dos seguidores de Cristo. Pecado. Está longe de Deus. Um privilégio. Estudar, conhecer a Deus, talvez ainda, ou estudar sobre Deus. Um medo. A velhice Futuro. está nas mãos de Deus. Um pedido. Eu pediria que Deus não me deixasse esquecer aquilo que Ele já me fez ver. Uma grande verdade. A existência de Deus. Uma grande mentira. De que nós podemos ser felizes sem Deus. Casamento. Uma grande experiência, Morte. não é o fim da história. Liberdade. Conhecimento de Cristo. Envelhecer. Pois é, e verdade que coloca todo mundo no mesmo nível, não é? Fracasso. Não tentar. Um sonho. Alguns projetos, como escrever coisas que eu gostaria de fazer. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Meu texto da Bíblia, segundo Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós que não conhecíamos a justiça, fôssemos feitos justiça de Deus. Que coisa linda. Olha, eu me sinto abençoada, a gente te agradece, só tem que te agradecer por essa experiência tão linda. Percebe que você é uma pessoa que tem abençoado muita gente, abençoado o nosso programa. Muito obrigado pela sua presença aqui. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.